Prontinho, acho que eu já estou ao vivo aqui. Certo, vou tocar a vinheta aqui, tomara que tudo dê certo, porque eu já tentei várias vezes tocar a vinheta e sempre dá pau. Então bora lá, vamos tentar tocar a vinheta aqui, uma vinheta bem curtinha que eu criei, eu acho tão bonita e sempre dá algum rolo para tocar ela, tá? Vamos ver se ela toca. Eu sou Angélica Hellish, estou aqui para conversar um pouco com vocês e compartilhar aqui a minha percepção, né, o que eu tenho visto reassistindo a série Hannibal, né, que é uma série que ela foi de 2013 a 2015. Uma série primorosa, muito bonita de se ver. E eu achei que valeria a pena fazer a revisão, compartilho as visões com vocês aqui na Twitch. Né? É um programa para ser especial na Twitch, não sai no nosso feed, no nosso site. A gente tem um site há muitos anos, né, que é o Masmorra Cine. Agora ele é Masmorra Cine, ele se chamava MasmorraCast e tal, Cine Masmorra. MasmorraCast é o podcast, né? Então a gente resolveu crescer um pouquinho aqui na Twitch, então tem esse programa que é gravado aqui ao vivo na Twitch, para vocês. E hoje falaremos então, já estamos no 7º episódio, hein? Estamos indo muito longe aqui nessa série. Para quem não acompanhou, tá pegando aqui meio jogado. Saiba então que tem os programas anteriores. Eu estou fazendo o upload da versão em áudio lá para agora é Spotify for Podcasters, né? Que é a Anchor. E também está na Aurelo, tá? A Aurelo tem... Opa, começaram os fogos aqui. A Aurelo tem a coisa boa que a gente recebe um apoio, um incentivo financeiro por play, né? Quer dizer que quem puder nos acompanhar, claro, né? Seguir no Spotify, que o nome do podcast é Festim, e procurar a gente na Aurelo, a gente agradece, tá? Porque tudo faz nós crescermos aqui, né? Como na Twitch também. Vamos lá então falar um pouquinho de Sorbet. Sorbet, já para falar sobre o nome do episódio, né? Porque a gente vai procurar, fica curioso. Sorvete é uma espécie de sorvete, né? Que ele é feito sem leite. Eu já experimentei isso daí com algumas frutas, tipo açaí e tal. Ele é bem gostoso, ele é mais cremoso, né? E normalmente as pessoas conseguem comer, as pessoas que têm problema de intolerância à lactose, ajuda porque a pessoa pode saborear um geladinho gostoso ali, sem leite nem nada, né? E é bem cremoso. E aqui o sorbet, eu tenho certeza que tem relação com o Hannibal fazendo os congelamentos dele lá para o grande banquete que ele vai fazer, né? Esse episódio aqui é dirigido pelo James Foley, que eu estava dando uma olhada aqui na carreira dele. Ele tem alguns filmes importantes, ele tem o filme Sucesso a Qualquer Preço, que é um filme de 92. Também tem o Caminhos Violentos, que é um filme famoso dos anos 80, né, com o Champagne. Ele também, o pessoal coloca uma curiosidade sobre ele, que ele é padrinho de casamento do Champagne com a Madonna. Olha isso, né, que coisa triste para ele, né, porque foi um casamento, inclusive, que o Champagne batia na Madonna, né. E aqui umas coisas também, muitos filmes, tipo assim, tem, claro, clipe da Madonna, The Video Collection, tem um filme que, deixa eu ver aqui, até um filme legal, Estranha Perfeita, que acho que é com a Halle Berry. Claro, séries, tem Hannibal, House of Cards, Wayward Pines, Billions.
E tem, veja bem, olha só você, isso daí eu acho que é até um, né? Eu penso que seja até um demérito, né? Porque são filmes tão ruins, meu Deus. Ele é acreditado também em 50 tons mais escuros e 50 tons de liberdade, que é aquele besterol, né? Para a dona de casa americana lá, né? E é um grande diretor, um expoente mesmo, um diretor cujo trabalho, assim, na minha opinião, mais relevante é dos anos 80 mesmo, né? Olá, Marcos, boa noite, aqui me dando, né, aquela forcinha, agradeço de coração. Fica por aí e diz pra mim se tá tudo bem com o meu áudio, porque minha preocupação, gente, é porque depois ele vira um podcast, né? E como vocês sabem, já devo ter falado várias vezes isso, né? Eu, para gravar aqui, eu não estou usando meu microfone comum, eu estou usando de lapela. E, cara, é um saco. Se eu uso o microfone dinâmico, ligado na mesa de som, obrigada, Marcos, falou que tá bom o áudio. Parece que fica zumbindo e sai tudo na live, meu, e fica péssimo. Então, se tá saindo, né, tá saindo ok com o microfone de lapela, fico muito feliz. Vamos lá, então, comentar um pouquinho sobre o Sorbetes. Sorbetes, ele vai ter algumas coisas interessantes e a inserção de mais personagens. Vamos chegar lá, mas, poxa vida, teremos finalmente a Gillian Anderson, né, que é a Scully do Arquivo X, é uma atriz, até brinquei no Twitter, falei que é uma deusa divinal absolutamente maravilhosa, né? Quem lembra de Deuses Americanos, não à toa, né, que o Bryan Fuller também é o showrunner, né? Ou era, melhor, né, de Deuses Americanos. E aqui nessa história a gente vai ter algo que eu já tinha comentado anteriormente, que vai ser o malfadado ou bem fadado, não sei, banquete, né? Porque aqui nós vamos ter, começa o episódio com uma apresentação de ópera e o jeito como começa já é uma coisa que não sei se desglamoriza um pouco essa questão ou na verdade humaniza, porque a gente tem as cordas vocais da soprano, né? Cantando, começa assim como se fosse aquelas cirurgias, né? Que tem uma câmera, né? Lá dentro do corpo da pessoa e os caras fazendo a cirurgia, aqui você tem uma reversão, né? Você tem as cordas vocais, você fica tentando entender, você está escutando a música, né? E vai saindo, assim, sai da boca dela e tem uma maravilhosa soprano cantando, que é uma coisa inacreditavelmente linda, né? Eu até estava aqui, eu até vou tocar para vocês no podcast, né? A parte dela cantando, assim, ela é uma soprano canadense, sabe? Eu não lembro o nome dela agora aqui. Mas aqui você tem o Lecter, né, com toda aquela turma num teatro, né, Itália, na verdade num museu, né? Eles estão vendo a soprano cantar, que é uma ópera maravilhosa, e você vê que ele fica muito emocionado, né? Ele tá com lágrimas nos olhos, dá o foco inclusive na orelha dele, sabe? Quase que eu pensei que ia entrar dentro da orelha dele, assim, aquela câmerazinha, e a gente vê vibrando, né? Porque a nossa orelha ela é feita de veja bem, sou péssima de anatomia, né? Mas presumo eu que existe algo ali que vibre, né? Claro, pra gente poder ter essa percepção sonora. Bombei nessa matéria, né? Mas aqui você tem o Hannibal emocionadíssimo, né? Ele levanta, tudo, né? Até difícil a gente ver isso, né? Ele é efusivo, é o primeiro a levantar e bater palmas quando ela termina, né? E depois da apresentação, aí ele vai se encontrar com alguns conhecidos, né? E entre eles essa senhora, que é a senhora Comeda. A atriz é a Ellen Greene. E, gente, é mó legal saber disso, porque eu fui procurar. A Ellen Greene é a atriz daquele clássico, como é que é? A Pequena Loja dos Horrores, que é aquela personagem, né, do filme Audrey, né, do filme, veja bem, já a segunda versão, porque tem uma primeira, né, que é aquele musical, meu Deus, maravilhoso. E aqui a gente vê, então, essa atriz, nossa, eu só a reconheci, fui procurar o nome dela por causa da voz dela. Porque ela tem uma voz assim que é meio irritante, meio fanha, meio irritante. Eu falei, nossa, essa voz, né? E tal. Aí eu falei, caramba, que legal, né? E aqui também o episódio vai dar um foco num paciente do Lecter,
que ele é um cara muito chato, que é o Franklin Freudevaux, sei lá, que é até aquele ator, o Dan Fogler, que é o gordinho, sabe, do Animais Fantásticos e Onde Habitam. Nossa, tipo assim, a J.K. Rowling é muito cancelada, né, e com muita razão. Mas eu assumo que eu amo esse filme de paixão, né? Maldita J.K. Rowling, né? Porque na real eu adoro esse filme, acho muito fofo. E esse personagem do gordinho é o melhor fechamento de filme que eu já vi, assim, que ele tem um romance, né? Com aquela mulher que é mágica e tal, né? E esse cara, que ele é um paciente meio chato, sabe? Ele é meio chato. Ele vai ali, interrompe, ele tenta se apresentar um amigo dele que é o Tobias Budge, né? Que é o ator, o Demore Barnes, que também faz um personagem naquela série Deuses Americanos. Naquela série Deuses Americanos, ele faz o Ibis. Lembra que é aquela entidade, aquele deus, que ele fica escrevendo a história, né? O Ibis é quem está escrevendo as histórias, e que eu recorde, ele também ele faz a pesagem, né? Não tem aquele negócio, Deus Americanos, que você coloca o coração da pessoa de um lado e uma pena do outro, né? O coração não pode ser mais pesado. É uma série que eu gosto tanto, gente. Não sei, acho que foi até cancelada, né? Uma pena, né? Mas esse ator, ele é ótimo, e aqui é uma aparição dele, né? Fazendo o Tobias Budge, né? E no caso aqui, a gente vai ter o crime da vez, né? O crime os crimes, na real, né? O Will Graham vai ser chamado junto com o Crawford para um quarto de hotel, onde eles vão investigar um cara que está morto em uma banheira, que ele teve seu rim removido. Inclusive, isso daí vai virar uma certa piada recorrente, porque tem aquele... Opa, o pessoal aqui no chat. Gente, boa noite. Tô focada no roteiro, fico, né? Aqui, a Marta Mota tá aqui. Boa noite, Marta. Deu boa noite. Áudio excelente, obrigada. O Ronaldo também tá aqui dando boa noite. E Lazus, olha, te sigo lá no Twitter. Também tá dando boa noite, gente. Tô aqui fazendo aqui o começo da análise do crime, né? Vamos para lá. Aí você tem aqui uma visão interessante, já queria colocar essa questão do crime que aparece, que é proposital isso daí. Eu senti isso daí, depois eu fui confirmar. Aqui tem um site muito legal, que é o Fandom, né? Que tem várias coisas sobre várias séries e também sobre a série Hannibal. E aqui, propositalmente, a aparência do local nesse hotel, as cores, as portas com arcos, né? A quantidade de cor verde, né? Isso tem naquele filme clássico do Kubrick, não é? Aquele momento que a criança encontra aquela fantasma tenebrosa, que ela sai da banheira, assim, ela levanta da banheira, depois até abraça o pai lá, quem lembra, né? E aqui, propositalmente, você tem um caso onde o primeiro corpo é encontrado na banheira, nesse quarto que ele parece pra caramba esse quarto da fantasma no filme do Kubrick, Iluminado, e eles estão fazendo análise, o Crawford pede para todo mundo sair, até os técnicos todos avisam que mexeram no corpo, né? Porque estavam fazendo uma análise, o Crawford é muito brabo, né? E aqui o Will Graham pede para ficar sozinho, e ele vai fazer então aquele exercício que ele faz de tentar reverter e visualizar a situação. E ele visualiza um homem que ele levanta meio trôpego, ele está no quarto, e ele vê que teve um órgão removido, está sentindo muita dor e está desmaiando, e um momento ele olha para o lado, vê a pessoa que, claro, a gente vê o Will, né? Não mostra o assassino, e ele tenta esganar, né? A pessoa que removeu esse órgão dele, e aí o Will depois ele chama o Crawford e fala, olha só, esse órgão aqui, a pessoa, na verdade, foi tentar fazer uma ressuscitação, fazer uma massagem cardíaca, porque o cara estava cortado, né? Ele abriu o buraco, a pessoa abre o buraco que retirou o órgão né, abre as costelas, é uma cena dantesca. Não mostra pra gente, mas ele explica, né? Ele fala que a pessoa abre as costelas e tenta massagear o coração. Só que o cara ele não volta, né? E o Crawford, ele tá tendo sonhos, tá tendo né, memórias e pensamentos relacionados
a esse estripador de Chesapeake, né? Eles têm esperança, inclusive o Will, ele teima bastante com o pessoal da técnica, que fala, não, esse cara, com toda certeza, é o estripador de Chesapeake, não é outra pessoa. E o Will fala, não, a minha análise é que aqui essa pessoa, na real, tentou salvar esse cara que tá aqui morto, entendeu? Não é o estripador, que ele tem um outro método, né, e tal, né? E a gente volta aqui então para esse personagem que eu vou assumir aqui para vocês, que ele é um personagem muito chato, né? O Franklin, né? Que é esse personagem aí do gordinho aí do Animais Fantásticos, né? O Franklin, ele é um cara muito obcecado, né? Esse paciente do Hannibal. Porque ele começa a explicar, ele fala que está stalkeando mesmo na cara dura, ele nem sabe com quem ele está se metendo, né? Ele fala que está stalkeando o Lecter, que encontrou com ele na ópera e que não foi intencional, que ele quer ser amigo, que ele acha uma besteira essa espécie de troca onde ele tem que pagar, né, pro Hannibal para ser escutado. Olha o papo dele, né? E tal. Então, e ele fala uma coisa, vai ter uma situação interessante, muito espelho uma da outra. Porque o Franklin fala assim, eu vejo você um amigo, né? Então, por que nós não podemos ser amigos, né? Aí o Hannibal fala que isso não é possível, porque ele está ali para o bem-estar. Ele fala, eu estou aqui para o seu bem-estar, né? Eu não posso ser o seu amigo, eu sou o seu psiquiatra, seu psicólogo, né? E aí a gente vai ter a introdução da Gillian Anderson, porque aí ele, né, vocês sabem, né, que os psicólogos, eles também se apresentam para outros psicólogos, né? Então você tem aqui o momento onde a gente vai encontrar a terapeuta do Hannibal, né? Que é a doutora Bedelia du Maurier, né? E a visão da sala e da Gillian Anderson, que ela é toda... É engraçado, né? Porque dizem que ela é uma figura bem humorada, assim, tal, mas ela sempre faz umas mulheres elegantíssimas, né, e tal, um tanto quanto sisudas, né, aqui até ela parece, de certa maneira, o jeito como ela se comunica, eu acho isso intencional, ela lembra o próprio Hannibal Lecter, o jeito como ela se expressa, né, que aí ela tá conversando com o Hannibal Lecter naquela sala maravilhosa, com aquelas, nossa, janelas gigantescas, né, são umas salas com teto altíssimo, né, e ela está conversando com ele e ela está fazendo uma leitura dele, que é uma leitura, cara, que ela saca esse que é o paciente dele, um amigo, né? Ao mesmo tempo que ela fala que ela está aposentada, que na verdade ela recebe o Hannibal e o escuta e tal, mas ela não está mais clinicando, né? Então ela fala para ele, olha, ele fala, tá contando o caso dele e tal, e ela fala, por que você veste essa espécie de armadura? Você finge ser outra coisa, né? E tal. Eu já conversei com você sobre isso e tal. E você vê que ela tá fazendo a leitura dele, de quem ele é, porque ele parece, como eu falei, né? Minha leitura, né? Que eu sempre achei que essa elegância e essa camada toda, esse verniz de educação e tal, isso é tudo uma carapaça que ele tem para um monstro, né, que é um monstro muitíssimo perigoso, né, de zero empatia. É interessante como ele é fascinante e é fácil para a gente ficar fascinado com uma pessoa assim como ele. Só que, na verdade, o que ele é aquilo, né, alguém que gosta de se alimentar de seres humanos e tal, né, e faz, às vezes, de juiz, de executor, né, porque nesse episódio aqui a gente vai ter ele definindo quem merece morrer, né? E ele vai explicar por quê de outras maneiras, mas ele vai explicar aqui. Aí, para resumir essa questão aqui da Gillian Anderson, né, que é a doutora Bedelia, ela conversa com ele e tudo, e até fala para ele, oferece para ele uma taça de vinho, e ele aceita, né? Ele fala até que é uma coisa meio incomum, mas como ela não é uma médica oficial dele, assim, é muito mais uma amiga, talvez, né? E ela, ao mesmo tempo, ela também recusa, de certa maneira, mais proximidade. Por isso que eu falei que é uma situação meio espelho, porque ele se recusa, claro, a ter amizade com Franklin. Ele não quer ser nada pro Franklin ali fora do consultório dele. E a Bedelia também, eu acho que ela dá essa impressão. Ela fala para ele que
que ela tá ali pelo bem-estar dele, ela não quer ser amiga, ela quer oferecer uma taça de vinho, porque é uma coisa que é, né, para dar uma certa leveza ao final daquela conversa, né? Então você vai ter inclusive uma lembrança do Lecter, né? E isso é importante. Ele vai é uma lembrança e depois eu fui ler uma lembrança um pouco antiga, né? Porque o assassinato que ele comete e aí a série divide isso pelos tons. As lembranças são cores meio saturadas ou preto e branco, né? Diferente das cores fortes que estão presentes na atualidade, né? Tô aqui, gente, eu tô lendo o chat aqui, se vocês quiserem falar qualquer coisa, fiquem à vontade. Aqui, então, a gente vai ter o Lecter demonstrando que está chateado do jeito como ele foi tratado, porque ele foi tratado de maneira muito rude por um médico durante um exame, né? E o médico, inclusive, fala para ele algo assim, né? Falar, você tem alguma espécie de como é que é, de doença, como é que é? Ele fala, deixa eu até procurar aqui, porque eu achei interessante isso daqui, esse negócio do Lecter aqui. Isso mesmo, vamos lá, o nome do cara, inclusive, é o Andrew Caldwell, né? Ele é uma espécie de médico legista independente, né? E ele tá ali extraindo o sangue do Hannibal Lecter e perguntando para ele se ele está ciente de ter alguma infecção, né, no corpo dele durante a extração. E aí, como o Hannibal não responde rápido para ele, ele fala, olha, fala logo a verdade, porque eu vou descobrir de qualquer maneira e vai acabar aumentando o seu seguro, né? Aí o Hannibal, a reação do Hannibal é apenas pedir o cartão de visita para ele, né? Aí, no presente, a gente já vai ter uma cena aonde você vê que o Andrew, esse mesmo cara, ele tá dirigindo ali por uma estrada e o tanque de gasolina dele vazou e ele acaba sendo obrigado a encostar, né? E ali ele tá ali abaixado, olhando pro carro e tal, e a gente vê que tá se aproximando um carro no meio da noite. E desse carro sai o Hannibal, né? Que aparece perto dele oferecendo ajuda, né? E ele avançando pro cara e você já sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque nos dias posteriores vai aparecer um corpo cortado ao meio, que é justamente o corpo desse Caldwell, sei lá o nome dele, Caldwell. E ele tá num ônibus escolar vazio, e enquanto isso a gente vai ter o que eu falei, o Hannibal tá ali arquivando, guardando bonitinho no freezer dele a carne vermelha cortada, e a gente vê, né, que nesse cadáver aí do Andrew tá faltando o quê? Tá faltando fígado, tá faltando coração, né? E você vê que o Hannibal é um cara, ele é um cozinheiro muito meticuloso, né? Porque você vê que ele limpa a carne, deixa a carne toda prontinha. Aliás, claro que a série, ela, óbvio, né? Não precisa nem falar, ela não coloca órgãos humanos ali, né? Mas aquele coração, obviamente, é um coração de animal, né? Que ele tá manipulando e dá um nervoso danado, né? Aquelas válvulas todas, né? E ele tá amarrando ali, ele amarra com tempero, depois ele vai fazendo aquilo ali. Você vê que esse coração aí, ele não vai nem esperar pro banquete. Ele vai depois acabar fazendo junto com a Lana Bloom. Que a Lana Bloom, aliás, tem um certo frisson e um certo triângulo amoroso. E eu acho também que isso seja um pouco proposital, né? Porque ele está conversando com a Lana, você vê, a Lana só aparece na cozinha dele, está ajudando ele a cozinhar, cortando os legumes e tal, e eles batendo papo, e o papo qual que é? Sempre é o Will Graham, né? Porque a obsessão do Hannibal é o Will, como eu penso que, de certa maneira, não talvez chamar de obsessão, mas é uma grande preocupação da doutora Lana Bloom com a estabilidade mental do Will Graham, que é um amigo dela. Ela até pergunta, ela fala pro Hannibal que eles comentam, então, o pessoal falava que a gente tinha um caso, porque a gente estava fazendo juntos certas, sei lá, falando com alguns candidatos a uma vaga, não sei aonde. Aí ele pergunta para ela, por que a gente não teve um caso, né? Aí ela responde para ele, ela é muito perspicaz, né? Ela responde, você faz que nem o Will.
Cada vez que eu falo alguma coisa que ele se sente constrangido, ele flerta comigo. E eu tenho a impressão que a Lana, até porque mais pra frente, que eu saiba, eles vão ter um rolo, né? Que ela tem uma quedinha por ele, como eu acho que ela também tem uma quedinha pelo Will, né? Só que claro que ela não tem uma presença, ela não tá sempre com o Will, né? Tanto quanto ela tá nesses momentos de conversa e descontração com Hannibal. Aliás, eu pergunto assim para quem é vegano, né, e tal, né, quem tá acompanhando, né, que deve ser uma certa tortura, né, você ver essa série aí, porque é uma série de carnívoros. É tal de gente preparando carnes e belos alimentos, né? Vai ter o banquete nesse episódio. Eu venho falando desse banquete porque eu lembro que na época eu dei tanta risada com isso, né? É claro que, né, é uma coisa complicada, mas eu lembro de ter dado muita risada na época, porque a mulher fica lá na ópera falando pra ele, amiga dele, poxa, você tá pisando na bola, né? Quando é que você vai chamar a gente para um outro banquete? Você dá banquetes maravilhosos, né? Aí ele fica respondendo pra ela assim, ai, é que esse banquete tem que vir pra mim, como se fosse uma inspiração. E você sabe que na real o banquete ele pega as pessoas, né, e tal, e vai retirando os órgãos das pessoas. E ele dá a entender que é uma espécie de inspiração que ele tem que ter. Claro que até porque a gente tem que acreditar que o cara é um cara muito esteta, ele tem uma inspiração culinária, óbvio, né? Ninguém consegue cozinhar uma cozinha assim, chiquérrima como ele faz, né? De alta gastronomia, sem saber muito, né? Inclusive a apresentação dos pratos é muito bonita. Mas aí eu não deixa de ser engraçado, né? Alguém tá pressionando ele para fazer um banquete, fazer um festim, né? Entre os amigos elegantes. E ele fala, pode ficar tranquila que eu te chamo, vou falar contigo. Então aqui, né? É interessante isso daí. Aí você vê que esse cara que ele resolveu matar, que é um cara que destratou ele há meses atrás, ele já vai servir ali um alimento ali que ele está preparando junto com a Lana, né, e tal. E eles, claro, conversando sobre o Will Graham, e ela falando, né, quando ele continua pressionando e perguntando, ela fala assim, na verdade eu gostaria que todos deixassem o Will em paz, porque sim, né, é muito difícil para o Will. O Will inclusive conversa com o Jack Crawford, fala para ele assim, olha só, você não vai me deixar em paz, né? Você não vai me deixar em paz enquanto esse estripador de Chesapeake não estiver preso. Você vai continuar me chamando e me chamando e me chamando. E ele estava dando uma aula, né? O Crawford inclusive vai lá buscar ele está dando uma aula justamente, está mostrando dos crimes e mostra aquela foto gigante. Deixa eu até botar para vocês aqui nos slides, gente. Eu acabo até esquecendo. Se eu não colocar logo, eu acabo esquecendo. Deixa eu deixar rolando para vocês aqui os slides. Só um segundo aqui. Pronto, ó, tá rolando aqui a apresentação de slides com imagens dos episódios, tá? Ô Marta, boa noite, querida. Colocou sorrisos aqui. Então, aqui vamos ver aqui dentro do meu roteiro aqui que eu tenho tudo separadinho. Eu tava falando dessa questão das relações, né, do Will com o Jack Crawford. E, cara, é assim, pra quem tá acompanhando, e aliás, eu nunca comento, eu fico assistindo pela Prime Video, viu? Porque assinamos a Prime Video devido aqui a bendita Twitch, né? Porque diz que demora mais para pagar os vídeos que a gente grava, né? Então assinei e estou assistindo por lá, viu, Hannibal? Mas tem por aí de diversas maneiras alternativas, né? Vocês me entendem, né? Então aqui a gente vai ter, claro, essas conversas do Will, que o Will ele está quase fora da caixinha, sabe por quê? Porque você vê que as coisas estão se alterando, que se ele estava fazendo aquela espécie de reversão onde tem a visão da pessoa viva, levantando e tal, dessa vez ele vê aquele enorme alce, né, aquela figura gigante que é um alce chifrudo, né, e sombrio dentro dessa visão. Então as ansiedades dele, as coisas que o tornam perturbado, que fazem ele, por exemplo, ter insônia, ele tem um certo grau de doença mental, né? Inclusive o próprio Chilton comenta no episódio
anterior, que ele também deveria ser analisado, que ele é uma pessoa muito problemática. Só que claro que ele usa essa espécie de neurotipicidade que ele tem para fazer as investigações. Ele é um empata, que se coloca no lugar dos assassinos, né, e tal. E tem toda aquela bagagem, aquele arcabouço de ser um grande investigador, né. Não à toa o Jack Crawford fala para ele assim, olha, enquanto você for ótimo, como você é, não há o que fazer, né. E vamos ver aqui então, aqui sobre o caso em andamento. Então as pessoas todas lá, o pessoal que é o CSI, né, a galera lá que é o CSI, né, tá fazendo análise e tentando entender o que está acontecendo. Enquanto o Will, ele bate o pé e fala, olha, esse assassinato não foi feito pelo estripador. Tem lá um investigador daqueles lá, um CSI, que ele fala, não, esse cara, ele realmente só pode ser estripador, porque em 6 pontos parecidos ele está fazendo igual, etc. Só que aí a gente vai começar então a ter, e é uma parte muito interessante, né? Se você for parar para pensar, a parte das matanças no episódio, né? Porque eles vão começar a achar que é um cara que tá, sei lá, eles começam a serem convencidos e falam assim, não é possível, gente, deve ser alguém que tá roubando órgãos. O que essa pessoa, tá fazendo? Porque tá roubando o quê? Órgãos, roubou o rim do cara. Então, é um cara que tá roubando o rim. Aí eles começam a partir a investigação deles para esse lado, né, de pesquisas de referente a pessoas, sei lá, que estão na fila de doação de órgãos, por exemplo, né? Aí a gente vai para a parte das matanças, porque isso daí é uma espécie, fica fazendo um corte deles conversando e as matanças que o Hannibal vai fazendo. Vai mostrando, eles falando, ó, tem vários cadáveres, né, enfileirados. Vai falando, mas não é possível, desse cara aqui sumiu o pulmão. Aí mostra o Hannibal fazendo massageando aquela carne que você vê que tem um formato de pulmão, né? E botando bonitinha ela lá, organizadinha, congelada. Ah, desse daqui é o baço. Ah, desse daqui é não sei o que lá. E vai mostrando as receitas. E isso tem um certo humor involuntário, claro que é um humor meio ácido, né? Mas é um humor involuntário, porque ele tem um enorme Rolodex. Quem é que sabe o que é isso? Vocês devem ter visto em aqueles filmes de investigação, né? É uma coisa meio antiga para quem trabalhava em escritórios assim, que é um rolo mesmo, é isso, é um rolo com vários cartões, que você encaixa os cartões assim, e tinha telefones e tal, ficava na mesa das secretárias. Só que nesse Rolodex aqui que o Lecter tem, ele tem a receita, de um lado, a receita, tem um momento que é, sei lá, bife de fígado crocante ao molho de limão. Aí do outro lado tá o cartão da pessoa. E vai mostrando, enquanto eles estão conversando e falando sobre os órgãos que estão faltando, tem um momento que o cara fala, nossa, o que esse cara faz com o intestino? Aí, quando ele fala assim, é possível, o que esse cara tá fazendo? Salsicha? Aí me aparece o Hannibal Lecter, realmente, que ele estava moendo umas carnes e fazendo salsicha lá, linguiça. Aí você acaba até achando engraçado, né? Isso daqui, porque a série tem esse humor, né? Então você vai ter aqui então inclusive esse cara chatíssimo, né? Esse Franklin, né? Que vai assumir que continuou. Realmente esse cara ele não sabe com quem tá se metendo, né? A gente fica quase torcendo, gente, dá até pena dele, né? Pra ver se qualquer hora ele se dá mal, porque imagina ele chegar pro cara que é o médico dele e falar assim, hoje eu te segui de novo, viu? Eu vi que a gente tem uma coisa em comum, a gente gosta muito de queijo. Aí você vê que o Hannibal faz aquela cara e ele não gosta, você percebe que isso acelera a possibilidade dele querer acabar com a pessoa, né? Gente que fica batendo na perna, fala um negócio e bate na perna do Hannibal assim, a gente tem isso em comum, hein? Não sei o que lá. O Hannibal, ele faz aquela cara dele, e o Mads Mikkelsen, ele é o ator perfeito, né? O Marcos está escutando, é o chefe Hannibal, né? Ele é o ator perfeito para fazer isso, que ele aqui nesse episódio,
Eu até sugeriria para vocês que acompanham, né, inclusive o podcast ou a live, que vocês procurem os outros papéis do Mads Mikkelsen, porque ele tem outras performances, viu? É que ele é muito famoso por ser um cara quase gélido, né? Esse homem elegante, frio, mas tem filmes que eu já vi com ele, o Marco sabe, que são absolutamente hilários, que ele faz os caras malucos, entendeu? Ele faz uns dramas, né? E tudo que não são filmes de língua inglesa. Então é muito legal para quem quiser procurar a carreira do Mads Mikkelsen, que eu acho ele fascinante. Claro que ele é um maravilhoso Hannibal, né? Mas ele é um ator, gente. Ele é dos filmes da trilogia Pusher, sabe? Dos filmes do Nicholas Winding Refn, né? E o segmento dele, eu já falei isso já, mas o segmento dele, que é o Pusher 2, é lindo. É uma história cruel, terrível e é, sabe, sublime o jeito como o filme termina. Então é interessantíssimo. O Mads Mikkelsen realmente ele merece todo o sucesso que ele tem, né? E claro, ele é um homem ele é muito charmoso, né? A mulherada também é sempre doida pelo Mads Mikkelsen devido a isso, mas ele é super bem casado, né? Então isso é outra coisa engraçada. Ele é super casado, com filhos, né? Não dá bola pra ninguém. Ele só samba na cara da sociedade e deixa todo mundo ficar babando nele, né? Danado. Mas aqui a gente tem, como eu falei, o Franklin cada vez mais abusado, falando que segue o Lecter. A gente adora queijo e tal. E, cara, realmente, né? O Lecter não suporta esse cara, só que termina o tempo dele, ele vai embora, e quando ele abre a porta, você vê que ele abre a porta com uma certa ansiedade quando o cara vai embora, porque ele está esperando, como se estivesse esperando alguém chegar, e não tem ninguém. Aí ele olha, você vê que ele olha assim, aí senta lá na escrivaninha dele, abre a agenda dele, olha para o relógio, fica esperando o telefone tocar. E, cara, a gente descobre que ele estava esperando o Will, né? Porque o Will, ele tá tendo aqueles... ele começou a se abduzir, sei lá, para esse mundo da mente dele, onde, na verdade, ele nem estava dormindo. Ele acha que estava dormindo, mas ele estava quase catatônico. Ele estava tendo umas visões onde ele via aquela menina, Abigail, lembra? Abigail Hobbs, e ela tá numa ponta, né? Uma cena dantesca, vocês devem estar vendo aí nos slides, né? Ela tá numa ponta e tá aquele cadáver cheio com os galhos, né, do alce enfiado no meio, e do outro lado tá ele com o colete do pai dela. E ela tá conversando assim, falando assim: "Ah, que bom que nós estamos juntos novamente. Esse espaço é só nosso, não é, papai?" Aí ele responde do outro lado: "Sim." Então você vê que ele continua com essas fantasias, né, relacionadas a essa moça, muito por culpa, porque ele descarregou a arma nesse assassino que era o pai dela, né, e tal, e ela não aparece, faz alguns episódios que ela não aparece, mas você vê que ela ainda está permeando a mente dele, né. Quando Hannibal chega lá, justamente onde o Will dá aula, né, esse é espaço ali do próprio, onde fica o Jack Crawford e tudo, né, você vê que ele tá ali com todas as fotos dos assassinatos, dos cadáveres e tal, e ele meio que ficou catatônico no processo né? Quando o Hannibal chega, ele pergunta o que aconteceu, né? Eu tenho uma política de cancelamento que seja pelo menos 24 horas antes, né? Das minhas consultas, né? Aí ele fala: eu não sei o que aconteceu, eu tava aqui examinando e do nada, acho que eu dormi, né? E tal, só que ele não tava dormindo, né? Ele tava tendo essas visões, né? E, cara, isso tudo tem a ver com a angústia que ele sente, né? Nesse momento aqui, a gente teve umas visões antes da Beverly Katz, né? Adoro essa CSI deles lá. Ela falando que no hotel conseguiram finalmente ter a investigação foi para um outro lado. E eles receberam ali uma dica, porque a câmera do hotel pegou justamente uma ambulância saindo do local do crime, entendeu? Tava chegando o pessoal que tinha sido chamado para poder, né, ver o corpo lá e tal, que chamaram a polícia, tal, FBI, só que estava saindo do hotel uma ambulância. Por que estaria saindo do hotel?
Então ela até fala pro Jack Crawford, ele concorda, que seria um ótimo local para poder fazer uma cirurgia ou para tentar remover órgão de alguém sem ninguém perceber, né? A ambulância passa despercebido, né? Chega nos locais facilmente, as pessoas não questionam tanto, né? Toda fechada, não dá para ver nada de fora. Aí o Jack Crawford, ele entra lá, vê o Hannibal conversando com o Will Graham, né? E fala assim, olha, a gente recebeu uma dica aqui e tal, e a gente vai agora falar com o pessoal para ver se consegue localizar essa ambulância. E aí, cara, eles vão para esse galpão que tem uma espécie de serviço de ambulâncias, né, e tal. E o cara fala assim, olha, não sei, eu posso pesquisar, ver direitinho. Eles veem que realmente tem uma ambulância que está faltando. E eles, pelo GPS, eles creem que podem conseguir chegar a essa ambulância aí, né? Você vê que a história, eu acho que o episódio ele é muito... Esse é um episódio excelente também, a questão como ele entrega o roteiro. É um episódio, se você for analisar, ele fala muito mais sobre a rotina do próprio Lecter, né? Isso é legal, né? Você vê que ele foi meio pego de surpresa, mas ele continua tendo informações privilegiadas, né? Quando ele está conversando com o Will, na hora que ele está vendo as fotos e tal, do crime, ele pergunta, ele sonda o Will, fala, e o Jack Crawford, né? Como é que ele está se sentindo agora que ele não tem certeza que é o estripador de Chesapeake, né? Que é um outro criminoso. Ele ficou decepcionado? Aí o Will fala, com certeza, ficou muito decepcionado. Então, ele é muito inteligente, ele não demonstra nenhuma, né, nenhum músculo da face dele se move. Mas é claro que ele está vibrando por dentro, né? Ele é muito esperto, né? E muito inteligente esse personagem, né? Um personagem muito perigoso. Então, quando eles conseguem descobrir pelo GPS onde é que está a ambulância, aliás, o episódio é permeado por músicas maravilhosas, sabe? É Fausto... eu não tenho o nome das óperas aqui todas, né? Infelizmente, né? É muito conteúdo, mas eu vou tocar tudo no podcast, gente, eu prometo. Eu coloco no podcast rolando para vocês de background, de fundo, tá? E, cara, quando eles chegam na ambulância, a polícia, o Jack, até achei engraçado que o Jack chamou o Lecter, né? Falou, vamos lá nos ajudar e tal, e o Lecter foi, né? E calha que quando eles abrem a ambulância, tá um cara realmente tirando ali um órgão do outro cara, tá tirando o rim, né? Aí o Jack fala pra ele, ó, pode sair daí, levanta agora, levanta as mãos. Aí o cara fala, poxa, se eu sair daqui agora, esse cara vai morrer. Aí ele chama o Lecter, né? Ele fala, doutor Lecter, chama ele e fala, ajude ele, porque a gente tem que mandar esse cara sair da ambulância e ajuda essa pessoa a não morrer, né? E o Lecter realmente, ele vai lá. Você vê que o cara levanta, ele vai lá, senta lá, e ele consegue evitar que a pessoa que está tendo o órgão retirado, né? Está tendo o órgão roubado, morra. E o Will, ele é esperto, né? Você vê como os quebra-cabeças, eles vão vão se resolvendo aos poucos, né? Porque o Will, ele fica olhando fixamente pro Lecter, e o Lecter olhando fixamente para ele. E você vê que esses caras vão né? Eu até acho que ele, para um cara que é tão inteligente, ele demora bastante, né? Claro que vai ter uma temporada que ele vai descobrir tudo. Vai descobrir que tipo de pessoa que o Hannibal Lecter é. Mas você vê como é que ele vai juntando as peças do quebra-cabeça e olhando para ele. Então ele descobre, fala assim, você tem essa capacidade, né? Ele vai visitar o Lecter no outro dia, né? E o Lecter tá fazendo o famoso banquete, né? Com todos os órgãos que ele foi roubando das pessoas, né? E não me escapa também, eu queria até apontar isso daqui antes que eu esqueça, que quando eles estão conversando ali, olhando aquelas fotos todas, antes deles irem lá descobrir um cara na ambulância, o Lecter, ele fala uma coisa que revela o que ele pensa das pessoas que ele mata. Ele fala assim, talvez esse assassino mate essas pessoas porque ele acha que elas não merecem o órgão que elas têm, entendeu? Que são pessoas tão insignificantes que elas não mereçam ter, tipo assim, o cara é um cara cretino, mal educado, ele não merece ter esse baço. Aquela mulher gosta de enganar as pessoas, não merece ter, sei lá, aquele coração, entendeu? Tipo assim, e o Will, claro que ele não ligou exatamente essa frase a quem o Hannibal Lecter é, né? Mas você vê que pra gente, que é o espectador, ele revela
o que ele pensa das pessoas, que ele é uma espécie de juiz executor, que se a pessoa fala alguma coisa, né, meio torta para ele fala, beleza, então tu é meu próximo prato chiquérrimo então, né? E você vê que aqui o Will, ele tá questionando, ele levou um vinho, né? Estamos chegando no final do episódio. Ele levou um vinho e conversa com Hannibal Lecter. Ele fala assim, é bastante proteína, né, Marcos? O Marcos tá falando aqui no chat, né? Ele leva um vinho e fala assim, olha, que interessante, eu não sabia que você sabia operar as pessoas, né? Que você tinha essa capacidade. E aí o Lecter até fala assim, morreu um paciente, né? No meu turno, eu fiquei muito abalado, e o Will até fala, mas isso daí é uma coisa até comum, né, na verdade, ele fala, é um PS, né, um pronto-socorro, né, chega muita gente, né, às vezes nas últimas, o que é verdade, né, aí ele fala, não, mas esse daí mexeu comigo, e eu resolvi então que eu ia cuidar da mente das pessoas, né, que todas as minhas, ó a dica, né, as minhas capacidades cirúrgicas, né, eu iria utilizar para culinária, né? Então, você vê que muito esperto, né? Ele já dá outra dica, né? Ele é um grande sarrudo. E o Will fala assim, eu não vou... Ele fala, ele é convidado pelo Lecter para ficar pro jantar, né? Mas o Will declina, ele fala assim, não, muito obrigado, eu vou para casa, né, e tal. E aí você vê que nessa ocasião, como são vários pratos, né? Apesar de você ver claramente que quem faz a finalização dos pratos, né? Nossa, pratos absolutamente elegantes, né? Ele é o próprio Lecter, né? Que ele tá tendo apoio de algumas pessoas na cozinha, tem o pessoal ajudando e tal. Tem pelo menos 2 ou 3 ajudantes ali atrás dele, mas ele que tá fazendo a montagem, ele tá explicando que ele pega... Aquilo é sangue humano, né? Ele fala que ele tem um processo onde ele separa né, a parte vermelha do sangue e pega só uma espécie de proteína que é totalmente clara, ou é clarificada, para utilizar num certo molho que as pessoas adoram o sabor, porque é um sabor adocicado. Quando você entende que toda a carne, toda a proteína ali é de carne humana, né, de diversos corpos, você fala assim, cara, isso é muito mais aberrante, né? Porque você está servindo carne humana para as pessoas que estão achando que... Então, né, isso é muito cruel, não é verdade? Você tá fazendo pessoas comerem carne humana, né? Parece aquele meme lá do Pato Donald, vocês já viram já? Que o pessoal coloca assim, canibal holocausto. Aí tá o Pato Donald com o Guinho, Zezinho, Lizinho servindo um pato, porra, um frango, sei lá. Isso aí é um ótimo meme, né, meu? Que você fala, caraca, é um bagulho bem sacado, né? E aqui o Lecter, claro, o Lecter tá fazendo o que ele ama fazer, né? Que é que ele quer conspurcar, né? A alma humana, né? Imagina essas pessoas, né? Quando elas sabem que elas estiveram à mesa dele, o que ele fazia e tal, que elas serviam para poder exibir a capacidade culinária dele e mais do que isso, debochar, né? Dessa condição deles de seres humanos que não sabem de nada, ele sabe de tudo, né? Então você vê que é terrível, e ele fala, ainda brinca assim, né? Que é uma série que tem esse humor, as pessoas estão batendo palma, mostra aqueles belíssimos pratos, não é verdade? E aí ele fala assim, quando as palmas acabam, ele fala, ó, avisar para vocês, tudo aqui é carne, tá? Aqui não tem nada vegetariano. E as pessoas riem, né? E vai começar o banquete. O episódio ele termina assim, né? Dessa maneira, com ele tomando um gole no vinho e ele se preparando então para eles devorarem aquelas obras de arte, né? Aquele luxuoso jantar, aquele festim maravilhoso. Então é uma brincadeira terrível, né? E tal. Então eu acho que esse sorbet, né? Que a gente sempre quer tentar entender e associar o nome, né, ao que acontece dentro da história. Tem relação com os congelados, né, porque sorbet é uma espécie de congelamento que utiliza a própria polpa da fruta, né, o pessoal acha que é uma coisa semelhante a um frappé, né, que eu lembro, frappé eu acho que vai bolacha, algo assim, não lembro, né, minhas capacidades culinárias são bem, né, bem fracas também para esse sentido, né. Uma outra curiosidade também é que esse episódio ele foi filmado para aparecer no começo da temporada, ele seria o 3º episódio. Só que o Bryan Fuller ele achou
que deveria entregar mais, ter uma história mais estabelecida, mais coisas sobre o próprio Lecter e os personagens, né, do entorno, antes de mostrar esse banquete canibal. Eu acho que ele fez isso muito bem, entendeu, com essa questão, porque aí você já tem toda uma construção, toda uma espécie de ironia, né, dentro dessa história. Esse banquete talvez não tivesse o mesmo peso, né, se você não tivesse visto em episódios anteriores como ele está ofertando alimento às pessoas, ao próprio Will, à própria Lana, ou então ao Jack Crawford, não é? Ele não faz isso? Ao Chilton, né? Então, quando ele vai ofertar um banquete, ele matou várias pessoas, né? Porque, sim, ele é o estripador de Chesapeake, né? E essa área, só para poder dar o feedback para vocês, que bom, né? No mesmo episódio, o nome dela é meu italiano é um lixo, que nem o meu inglês, tá? O nome da área é Piangerò la sorte mia, que é do Julius Cesare, que é uma ópera de Handel, né? E ela é interpretada pela soprano canadense Emily Clayson. E é muito bonita, assim, uma ópera maravilhosa, realmente, essa mulher, ela... Meu Deus, uma série, gente, que ela mostra uma soprano cantando, saca, no true mesmo, é a coisa de chorar. Eu imagino também que eu faria que nem o Hannibal, ia ficar com lágrima nos olhos, viu? Porque é muito lindo, gente, é muito lindo. E a área que toca, tem uma área que ela toca durante, inclusive eles estão se aproximando da ambulância, né? Vão ter a resolução a resposta, né, dos crimes. É uma área, como é que é? A parte de Mefistófeles, Fausto do Charles Gounod, né? Que é muito bonita também, né? E toca, e tem bastante música clássica nesse episódio, viu, gente? E faz muita referência, óbvio, né? Para quem acompanha desde o Silêncio dos Inocentes, então até o próprio Hannibal Rising, né? Que tem um momento que toca também essa área no Hannibal Rising. E o próprio Lecter, né? Que tem um momento que ele está escutando Berlioz, né? A danação, né? De Berlioz. E também é famosa aquela performance do tenor, né? Que é um tenor, olha o nome dele em italiano, vai me confundir. É Beniamino Gigli, que ele faz uma belíssima apresentação e também toca nesses filmes anteriores, né? Então o Brian Fuller aqui, ele coloca o momento ópera dele, né? É um episódio lindíssimo, gente, adorei, apesar de não gostar muito do trampo desse diretor, assim. Na real, assim, eu acho que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso. Pelo menos ele tá... Acho que o IMDB me deu uma trollada agora aqui, viu? Porque o IMDB tá colocando a direção como James Foley, pra vocês verem como é que é. Meio bizarro isso. E o pessoal tá acreditando aqui a direção pro Michael Reimer. Então, quem tá certo aqui, né? Me obrigou até a pesquisar sobre James Foley, que, de qualquer maneira, independente de quem seja o diretor... Eu acho que é um belíssimo episódio. É um episódio, o 7º episódio aqui, que é arrepiante, entendeu? Tem esse certo humor involuntário. E para quem não assistiu ainda, às vezes a pessoa talvez escute o podcast ou veja a live e não assistiu, tem um momento que tem uma visão do Jack, né? Que o Jack está sendo assombrado pelos negócios dessa assistente dele, que apareceu o braço dela e tal. Esse estripador que ele não consegue prender. E tem um momento que ele vê o Will... tipo assim, é tudo sonho dele, né? Ele tá sonhando que ele tá entrando naquele necrotério, onde tem aquelas gavetas, e tá escutando um telefone tocar. Quando ele puxa a gaveta, tá aquele braço, que eles já descobriram que é o braço daquela assistente, né? Aquela moça, coitada, né? Que apareceu só o braço dela, né? Que é uma espécie de versão pra série da Stalin, né? E aí ele olha pra trás, cara, aí tem o Will deitado numa daquelas camas aquelas lugares de aço, assim, de necrotério e tal, mas a visão dele sem braço também é tenebrosa, gente. Então é um episódio todo interessante, assim, visualmente. A série não deixa nada dever pra filmes, né, que tem esse primor, né? Eu acho que é por isso que a série foi cancelada. Vocês sabem, né, que a série foi cancelada? Deixa eu só ver quanto tempo que eu tenho aqui. 54 minutos, gente. Desculpem, viu? Deixa eu ver aqui, gente.
o chat, peraí, ó. O Marcos diz aqui, o Armie Hammer adorou os pratos. Nossa, que bizarro isso aí, né, gente? Esse cara aí, né, canibal, né? Bizarro. O Ronaldo diz, o crime do dia é a coisa menos importante do episódio. É verdade. Às vezes eu penso que o procedural, eu gosto muito de ficar de olho no crime também, que eu gosto quando ele é interessante, viu, Ronaldo? A Lazuz diz aqui, infelizmente cancelada. Pois é, infelizmente cancelada, né? O jeito é a gente fazer a revisão e aproveitar, né? O que a série tem de bom. E agora vou falar pra vocês. Fazendo a... Você não gosta muito da terceira temporada, Lazuz? Eu acho que ela... Eu vou chegar lá, gente. Eu acho que a terceira temporada, ela dá umas imbricadas também, né? Mas tem seu lado bom, tem seu lado ruim, né? E tal, né? Eu acho que a série sofreu certo desgaste. Eu ia perguntar pra vocês sabem que tem a produtora De Laurentiis, né? Que acho que é até a filha do Dino De Laurentiis que faz a produção, o pessoal que botou dinheiro e tal na série. E ela sabe o que ela culpou? Ela culpou o download. Ela veio falar assim, o pessoal ficava baixando a série. Ela falou, verbalizou isso daí. O pessoal ficava baixando a série, não dava audiência, e por isso que a série não fez sucesso. Aí eu lembro até na época, porque era 2015, né, que a série acabou, e não estava ainda implementado como está hoje, os vários streamings, né, porque tem vários, tem streaming da Apple, tem streaming, sei lá, da Star, né, que era Fox, né, tem streaming da Netflix, que é um dos mais estabelecidos, né. Então eu acho que a série ela se deu mal porque o streaming segura a onda, né? O pessoal acessa os streamings, né? Deixa eu até parar aqui um pouco essas apresentações de slides aqui. A série, os streamings dão uma segurada, né? É uma pena que tenha acontecido isso, né? E tal. E é como eu falei para vocês, quem também não sabe, tem esse problema de eles não conseguirem voltar, principalmente se for o arco da Starling, que está nas mãos de uma outra produtora, direitos autorais não é permitido, então eles fazem coisas relacionadas ao Dragão Vermelho. Então, infelizmente, não tem, né? Mas o Ronaldo também acha fraca, né? Bom, vamos chegar lá, gente. A gente vai fazer corrido aqui os podcasts, tá? E as lives. Então, vai rolar até acabar, entendeu? Não vai ter nem pausa, né? Porque de Além da Imaginação costuma fazer pausa, né? E tal. Vamos fazer um ano, a gente faz uma temporada, voltamos no próximo ano. Não, aqui eu vou fazer, corrido, on the roll, a revisão como eu faço normalmente aqui em casa, né? Séries que eu adoro fazer revisão, eu faço corrido também, né? Só que aí eu assisto 2, 3, 4 episódios. Mas como eu tô fazendo live aqui, eu faço a revisão junto com vocês. Espero que vocês também façam a revisão, né? Aliás, esse streaming da Prime, ele não é caro, gente. Ele é baratinho, viu? Claro que não tem acesso a muita coisa. Eu acho estranho esses streamings aí que você tem acesso a alguma coisa e outras coisas tem que pagar, sabe? É meio bizarro, né? Deixa eu ver, Lazuz fala aqui, está sendo ótimo rever a série e ouvir o podcast, a live. Poxa, obrigada. É um prazer poder fazer. Espero que eu consiga, sei lá, explanar de certa maneira o que eu estou sentindo fazendo a revisão e trazer mais algum conteúdo, porque deixa eu dividir com vocês uma coisa que eu passei na época. Tinha os caras que faziam podcast de Hannibal. Eles até eram meio engraçadalhos, eu não lembro o podcast, gente, mesmo, não é sacanagem, não lembro. E eu fiquei muito chateado quando eles pararam. Eles fizeram, sei lá, uns 4 episódios e pararam. Eu falei, cara, não acredito que eu finalmente arrumei um podcast para poder ouvir sobre Hannibal e a pessoa desistiu do podcast. Aí eu falei, caraca, não acredito. Aí eu pensei comigo assim, né? Nossa, se eu pudesse, eu faria um podcast sobre Hannibal. Eu tô fazendo. Sozinha, né? Eu e Deus, porque o Marcos, ele só tá aí no chat, aí, puxa a orelha dele. Tá aí no chat, não faz comigo, né? Porque já tem as coisas dele, né? Mas tá sendo ótimo, gente. Na revisão, quando você sabe o que aconteceu, é que nem certos filmes, né? Que você sabe o que aconteceu, só que tem coisas sutis que você não pega. Às vezes você não pega pela emoção, né? É que nem eu terminei The Last of Us, eu fiz podcasts, vocês podem ter certeza, qualquer hora eu vou sentar e vou rever o The Last of Us, porque eu quero ver mais coisas, eu quero tentar compreender coisas que talvez tenham passado batido, né?
O Ronaldo diz aqui, ó, eu tentei acompanhar com o podcast, mas quando começo a ver a série não consigo parar. Terminei a segunda temporada ontem. Caraca! Ah, legal, mas eu acho que vale a pena também. Não tem problema, eu adoro fazer isso, também não consigo. Eu tô me controlando, pra ser bem sincera com vocês, pra não assistir tudo de uma vez, na loucura, virar a noite assistindo. Eu falei, não, eu vou me segurar e vou assistindo junto com eles, se eles quiserem. Lazus também fala que tá segurando, né? É isso, gente. Então, tá sendo ótimo. Eu achei que esse episódio, ele foi primoroso, gente. Ele foi legal mesmo. E tu pegar, assim, o Mads Mikkelsen, que é um ator, ele, ao mesmo tempo, eu acho que é uma arte que esse ator, ele tem. E nessa série, de tu reparar na face dele, porque ele é muito contido. O exercício da contenção que ele faz na face dele, porque o sorriso é mínimo. É o mínimo sorriso. Você percebe quando ele sabe que vai fazer alguma coisa com um mínimo sorriso e tal. A elegância dele, como eu disse, é uma blindagem que ele tem. Porque ele vai ser brutal em outro momento. E isso é muito interessante. É muito interessante e de uma crueldade, né? Então vamos ver para onde vai essa história aqui. Eu acho que tem um momento na terceira temporada, eu não sei se é na terceira, eu posso estar falando alguma besteira, que vira um bololô de Alana transando com fulano, aí o Will dando os rolos com Cicrana e tal. Então isso talvez seja interessante, né? Da gente analisar a partir daí. Mas eu acho que a primeira temporada, ela é absolutamente primorosa, né? Primorosa. Quando terminar a primeira, antes de eu embarcar na segunda, eu faço é na segunda, Ronaldo? Ah, legal. Na segunda, que é onde tem o cara lá que aparece até no filme, né? Do dragão, num desses filmes aí, o cara que tem os porcos e tal, que ele vai mutilar a própria face, né? Qual que é o nome dele? Eu até tinha anotado aqui o nome dele, deixa eu ver aqui. Ah, o Mason Verger. Nossa, que no filme é o... Caramba! Como é que é, meu Deus? Gente, me ajudem aí no chat aí. É aquele ator Gary Oldman, isso. Que ele, né, ninguém sabe que é o Gary Oldman, porque ele fica totalmente deformado e cheio de maquiagem. Mas, gente, olha, obrigada de coração. Tá sendo ótimo poder ter a companhia de vocês, tá? Aqui nas terça-feiras de Hannibal, né? Falando do nosso festim, né? Botei o nome de festim no podcast. Então tá sendo maravilhoso. Vai ser ótimo poder ter a companhia de vocês e nós fazermos juntos aqui a revisão, né? O próximo podcast até é queijo, né? Claro que é um nome em francês, muito chique, né? De queijo. É fromage, isso, fromage. Então você tem aqui o próximo episódio e vai ser, hein? O que será? Faço questão de fazer o Marcos responde aqui que é o Gary Oldman. Faço questão de fazer a revisão no dia, né? E tal. Eu até pensei em fazer uma tal de Watch Party, mas, gente, eu peço 1000 perdões, mas esse computador, ele é muito qualquer negócio, gente. Então ele fica realmente dando maior dor de cabeça, sabe? Você precisa, sei lá, ter... Opa! Desculpa, gente, quase que eu toquei o negócio sem querer aqui. Então esse computador não aguenta muita coisa não, gente. Vai saber se na Waripart ele não explode. Que é uma porcaria. E com isso eu já aproveito aqui para pedir no final, quem puder, gente, quem chegar depois, chegou agora, conhecer o podcast no futuro, não importa, tá? Se você puder, apoia a gente. A gente tem aí uns perfis de apoio, tem do Padrim, tem do Apoia-se, tem Pix, tá? Que o Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Nesse momento que estamos gravando aqui, agora no mês de março, no final do mês de março, nós estamos com a campanha para eu tentar conseguir montar um computador, justamente, porque meu PC, ele é muito ruim, vocês não têm noção, ele é muito... Como eu consigo trabalhar fazendo as coisas nele é um milagre divino, porque ele é uma bela porcaria, né? Com todo respeito, computador, não morra agora, né? De ódio de mim, né? Mas ele é muito ruim, gente. Então eu estou tentando montar um computador com uma placa de vídeo um pouquinho melhor, para poder fazer a renderização dos vídeos. Então quem puder nos apoiar mensalmente, ou então se puder apoiar por Pix, a gente agradece de coração, tá? Eu tinha até separado o Pix aqui para deixar para vocês aqui, ó. Ia deixar o Pix rolando aqui. Mas infelizmente, ó, tá aqui, ó. Deixei o site rolando e o Pix.
quem puder, por favor, nos apoie na nossa campanha. Lembrando que quem doar a partir de R$10, a gente coloca automaticamente no sorteio, tá? Que nós estamos fazendo uma ilustração. Tá lá no nosso site, viu? A ilustração, para quem quiser ver. Isso aqui é uma ilustração sobre a série Além da Imaginação, que o Marcos fez, muito bonita, que nós vamos sortear e vamos mandar para a pessoa emoldurada, tá? Sem vidro, né? Só com a moldura, mas uma moldura legal, tá? Então, por favor, quem puder, doe pra gente. Acima de R$10 tem sorteio, tá? Todos os detalhes estão aí no Apoia a Gente, tanto no canal da Twitch como no nosso site, que é masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de podcast, nós somos veteranos, adoramos falar de cinema clássico, de séries clássicas. A gente tem um perfil totalmente à esquerda. Quem, né, procura o seu podcast de cinema de esquerda somos nós, né? Não somos em cima do muro para nada. Então, por favor, tá? Sigam a gente, procura a gente lá no Spotify como Cineclube da Masmorra, ou como Masmorra Cine, ou ainda como Além da Imaginação Podcast, já que a gente está fazendo podcasts semanais, né? Estamos nesse momento entregando podcasts semanais. E gente querida, gente amada, né, que veio aqui no chat, deu boa noite, falou comigo, obrigada. Beijão aqui pra querida e sempre tá com a gente a Marta Mota, viu, Marta? Beijo pra você, minha querida. Espero que você esteja muito bem. Espero que você volte na quinta-feira, viu, gente? Quinta-feira a gente faz o Call Crimes. E dessa vez a gente vai ser eu e o Marcos contando a história com aquele esquema que a gente fez, mostrando... É tipo 5 minutinhos de cada um, é uma parada bem legal. Costuma ir para várias vertentes estranhas. Uma hora vai para humor, daqui a pouco vai para terror. O que eu acho bem legal, porque o Call Crimes, para quem não conhece, é o nosso exercício de storytelling, né? Da contação de histórias, para colocar uma expressão brasileira, né? É contação de histórias. Só que a gente sorteia as temáticas na hora. A gente sorteia a arma do crime, local do crime, época. E fica uma coisa bem interessante. Costuma ir para a parte meio nonsense, tá? É bem legal. E a próxima quinta-feira agora aqui na Twitch, às 9 horas da noite também. Então quero deixar um beijão no final aqui para o Marcos, meu parceiro de gravação, que está aqui no chat. Obrigada, Marcos, por, né, me ajudar, me dar força, me prestigiar, né? Obrigada. Beijo pra Marta, querida, pro Ronaldo, pra Lazuz, depois você coloca o teu nome, tá? Pra eu poder saber quem é você direitinho, né? Porque a gente chama de Lazuz, né? E, poxa, né? Se você não achar ruim, eu te chamo de Lazuz, mas se quiser botar seu nome, pode colocar que nem o Ronaldo me avisou, né? Que aí eu chamo pelo nome, tá? E, gente, beijo no coração, adoro vocês. Vocês são pessoas maravilhosas, eu não sei, não tenho como agradecer poder contar com a presença de vocês. Lauane, Lauane, agora eu vou marcar, ó, na minha cabecinha aqui que é Lauane. Obrigada, né? Gente, então é isso, beijão pra todos, beijão pra Marta, Marcos, Ronaldo, Lauane, querida, valeu de coração. Então eu vou encerrando essa live aqui e logo mais vai cair lá no feed do podcast, tá? É só procurar no Spotify, eu acho que tá como Festim no Spotify. Eu fiz uma publicação no site, gente. Tá na Aurelo e tá no Spotify. Quem quiser escutar a versão em áudio, que tem as músicas e tal, que é tão legal, né? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, querido. Quem quiser escutar as músicas, escuta o podcast, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite. Tô encerrando a live. Beijoca, fiquem bem, bom descanso. Até. Tchau, Satan quand il est beau, et Satan quand il est beau.